Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, né? Depois de alguns dias, estar aqui podendo transmitir a palavra do Senhor para os irmãos, né? Hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus. Ontem celebraram por aí a Sexta-feira Santa, né? E Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Hoje é considerado por muitos do mundo inteiro sábado da aleluia, e amanhã se festeja a Páscoa, né? Para essas pessoas que não conhecem ainda as coisas de Deus, é doce, é chocolate, é festa, é comelância, é peixe, não tem problema nenhum. Porém, nós que conhecemos sabemos que o negócio é mais embaixo. E então Jesus Cristo ressuscitou, morreu, ressuscitou, para nos dar vida, para pagar os nossos pecados, que nós não tínhamos condições, né, de pagar, nem ninguém na face da terra, e Jesus morreu. Então hoje eu quero trazer uma reflexão sobre isso, né, sobre a ira de Deus, né? Tem muitas coisas boas para a gente falar de Deus, e nós vamos falar sobre isso, né? Eu quero ler um texto aqui, um versículo, na verdade, do livro lá do Velho Testamento de Jó, o capítulo 36 e verso 18, que diz assim: cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que muitas riquezas o seduzam. Não adianta gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor. São os dois versículos de Jó. Agora nós vamos para o Novo Testamento, carta do nosso irmão Paulo aos Romanos, capítulo 1 e verso... Fica aí, nós vamos ouvir coisa boa do Senhor, tá bom? Capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1, né? Deixa eu achar aqui, para ler para os irmãos e ouvintes e amigos. Evangelho de João. Romanos. Estou com uma Bíblia nova aqui, então ela está agarrada, sabe? As folhas não saem, as folhas não se movem, né? Está chegando. Toda calma. Vai, colado aí. Colado, mas colado mesmo. Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, e o versículo 18, deixa eu frisar aqui, diz assim: a culpa da humanidade. Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecadores e pecados, e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Depois no capítulo 2, verso 5, está aqui notado, diz assim: mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamentos justos de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde queremos orar ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos da amada, agradecendo a Deus pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que veio a essa terra como homem, não pecou, e ninguém levou ele para a cruz, mas ele foi voluntariamente para pagar os nossos pecados, para que um dia nós pudéssemos reconciliar com o Senhor e ganhar a vida eterna. Aqueles que crer e for batizados serão salvos, diz a tua palavra. E os que não crerem e que não quiserem Jesus já estão condenados.
Por isso nós oramos pelos ouvintes que ainda não tomaram essa decisão de seguir a Jesus, porque é o único caminho para a eternidade. Esse mundo vai passar, mas as tuas palavras não irão passar, diz a tua palavra. Eu oro pelos ouvintes, pelas pessoas que vão ver, que vão ouvir agora nessa tarde, e por aqueles que vão ver no decorrer dos dias. Oro pela minha família, pela minha esposa, meu filho. Agradeço a Deus pelo trabalho, pela saúde, e por cada pessoa que vai ouvir e vai colocar em prática nas suas vidas a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é para colocar em prática. Não é só para ler como se fosse qualquer coisa, mas é para a gente colocar em prática na nossa vida. Peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e peço a ajuda do Espírito Santo do Senhor para transmitir a tua palavra, que é boa, que é eficaz, que é rica, que é poderosa, que não tem falha. E é em nome de Jesus nós oramos, agradecemos. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, a internet aqui às vezes falha, que eu estou aqui na serra, e no meio do mato, né? E a internet às vezes está um pouco lenta. Mas aí quero mandar aí um abraço para a Marli, né? Marli, se não me engano, é a irmã como é que ela chama? Da Marlene, né? Lá da Reta. É que Deus te abençoe, viu? E os demais ouvintes. Olha, hoje está acontecendo agora, vai acontecer agora há pouco em Lambari aí. Eu estou em Belo Horizonte, Nova Olimpo, 400 quilômetros daí. Está acontecendo aí em Lambari agora, vai acontecer daqui a pouco um grande louvor, um grande culto na Praça da Bíblia, tá? Vai ali em frente o Imperial, Hotel Imperial, que era o antigo Hotel Imperial do posto ali, né? Que tem aquele posto, depois do fórum ali. Às 6 horas. Vão ter várias igrejas louvando o Senhor. Eu faço parte da Copel, mas a praça não é da Copel, a Praça da Bíblia não é da Copel, não é da igreja A, nem B, nem C. Aliás, a Bíblia não é dos crentes, a Bíblia é de todos aqueles que quiserem ler, é a palavra de Deus. Então eu estou convidando você, se você estiver aí em Lambari, vai ter louvores, vai ter pregação, o prefeito vai lá dar uma palavra, né? E vai ser uma bênção. Vai ter vários irmãos lá louvando o Senhor, várias igrejas. Como eu disse, a Praça da Bíblia não é da Copel, não é da igreja A, B ou C. Não, é de todos, né? A Bíblia foi escrita para todos aqueles que querem ler. Quem não quer ler não tem problema nenhum, é problema da pessoa, né? Nós, como crentes evangélicos, nós lemos a Bíblia e temos ela como a nossa única e suficiente regra de fé. Nós baseamos nela, não mais nada, né? Então, tá lá a Praça da Bíblia, essa Bíblia já foi colocada algumas vezes, os vândalos quebraram, né? Agora foram colocar de novo. Então tá lá, vai começar às 6 horas e vai até às 15 para as 10 da noite. Vai ser um culto maravilhoso. Vai estar na Igreja Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Serrinha, vai ter a Copel, vai ter a Igreja Betel, o pastor Wagner, pastor Jairo, meu amigo também, e eu não sei quem mais pastor, mas vai ter o pastor Marcos Braz, da Casa de Oração. Várias pessoas vão lá dar uma palavrinha de 5, 10 minutos. Então, se você estiver aí e gosta de ouvir a palavra de Deus e quer conhecer mais as coisas de Deus, eu estou te convidando. Não estou aí, infelizmente não posso participar, não pude participar, mas estou aí. Bom, voltando ao texto aqui, já que eu dei esse convite, meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, eu quero ser bem breve aqui. Então Jó diz que nós não devemos torcer a justiça. Que ninguém deve torcer, a justiça está sendo torcida em algumas áreas, algumas partes, né? A Bíblia diz isso. E Romanos diz que a ira de Deus virá, que é no capítulo 1, verso 18. Do céu, Deus revela a tua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixa que os outros conheçam a verdade de Deus. Então, as pessoas que não querem que as pessoas conheçam Jesus, por exemplo, um pai não quer que o filho conheça Jesus, uma mãe e tal, as pessoas vão se lascar. Desculpa a expressão, mas vai se lascar porque a ira de Deus virá sobre ele. E Romanos 2, verso 5 diz assim: mas o seu coração é duro e teimoso.
Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que for revelados a ira de Deus e o julgamento justo de Deus. O que é isso? Pessoas que ouvem a palavra de Deus, não quer saber de nada de Deus, vai na igreja 1000 vezes, vai de noite, vai de dia, mas a palavra não entrou no coração dela. Entrou aqui, saiu por aqui, não caiu no coração e não germinou. Essas pessoas também vai passar apertado, tá? Então, um abraço aí para o Henrique Oliver e a Sandra de Mello, lá, nossa irmã, lá, que Deus abençoe. Olha só. São dois assuntos nos quais nós não correspondemos. Por exemplo, o amor de Deus é que está além do nosso entendimento. Nós não conseguimos corresponder a isso. Conseguimos? Não. Porque nós não conseguimos, porque o amor de Deus está além de tudo isso. Uma outra coisa. A ira de Deus que está além da nossa compreensão. Nós não compreendemos o tamanho da cólera de Deus quando ele for derramar. O que eu sei é que, lá no Gênesis, quando Deus chamou Abraão, que o povo estava terrível, como está hoje, corrupção e tal, Deus falou, Abraão, você pode construir a arca aí, vai demorar tantos anos, mas faz uma arca assim, assim, assado, porque eu vou derrubar todo mundo e vai morrer. E morreu todo mundo. E assim tem outros casos. Né? E só salvou quem? Noé e a sua família. E os casais de cada bicho, que Deus pediu para Noé recolher na arca. E Deus está falando a mesma coisa hoje, através das pessoas. As pessoas às vezes vão na igreja, falam que Deus é bonzinho, que Deus é amor. Claro que é. Quem falou que não é? Mas ele é justiça. Aí que está o porém. Eu posso pregar na igreja que Deus é amor. E é mesmo. Tanto é amor que deu seu filho para morrer na cruz. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, fato é que Deus que começou o amor. Ninguém vai a Jesus porque é bonzinho. É Ele que chama a gente primeiro. Você acha que eu fui para Jesus porque eu é bonzinho? Não, porque Ele me chamou. Né? Então, esse é um outro assunto. Então, é correto pregar a ira de Deus, por exemplo, para uma pessoa que está num prédio pregando fogo e ela quer pular? É correto? É claro que é. E precisa fazer. É correto, por exemplo, pregar para uma pessoa, advertir a pessoa que ela está, por exemplo, nos sintomas evidente, sintoma evidente de que ela está com uma doença terminal. Ela está no hospital, está em casa. Eu estou com uma pessoa que eu vou conversar com ela sobre isso. Olha, minha irmã, meu irmão, olha, meu querido, meu amigo, você está doente. Eu vou orar para Deus te curar, mas pode ser que Deus não te cure. Mas lá no céu você não terá mais doença. Eu tenho que falar isso. Pode ser quem for, pode ser minha mãe, meu pai, meu tio. Eu preciso falar. Então, é correto falar sobre a ira de Deus. Sobre as pessoas que estão na doença terminal, sobre uma pessoa que está pulando de um prédio. E é preciso falar isso. Uma outra coisa. Nós somos obrigados a advertir acerca desses perigos que as pessoas correm. Porque se aqui a pessoa morre com um problema, com uma doença, não tem problema. Se ela aceitou Jesus, isso morreu, acabou. Ela vai estar na eternidade. Porque o crente, ele nasce 2 vezes e morre uma. O que não quer aceitar Jesus, ele nasce uma vez e morre 2. Ele morre fisicamente e espiritualmente. Aí, se ele morrer espiritualmente, está lascado, porque o que espera é o inferno. Mais nada. Quem mais tem? O que a Bíblia oferece? É só isso. Então, a ira de Deus, ela é real, irmãos. Deus é bonzinho? É bonzinho. Deus é misericordioso? É misericordioso. Deus tem paciência? Tem paciência. Mas vai chegar um ponto que Deus vai ter que agir. Ele vai ter que agir? Não, ele vai agir porque se ele não agir, vai contra a palavra dele. Né? E o mundo está caminhando para isso. Então, os salmos, por exemplo, eles contêm muito, eles falam muito sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, mas eles também falam muito sobre a ira de Deus. Né? No Salmo, por exemplo, ali no que nós lemos aí do capítulo 2 de Romanos 5, está aqui, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia da justiça de Deus. Pessoa que ouve a palavra de Deus, não tá bom, vai na outra igreja, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal de todo mundo, o coração dessa pessoa está endurecido, o diabo está endurecendo o coração da pessoa. Tá? E aí, no dia da ira, se ela não tomar uma posição, ela vai se lascar. Então, o Salmo, por exemplo, 21, fala assim, o Senhor os consumirá na sua ira. Salmo 21, versículo 9.
E também, o Salmo 73, versículo 31, diz assim, o Senhor, quando a ira de Deus se levantar contra eles. Olha só. E a gente precisa prestar atenção nisso, precisa pregar isso, né? Salmo que eu falei? 73, né? 78. E a gente precisa falar sobre isso. A missionária Márcia está aqui, mas não pega a Bíblia, não lê a Bíblia, então eu tenho que ler, né? Se ela quisesse ler, estava lendo. Salmos 78, versículo 31. Diz assim, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes e os melhores jovens de Israel. Tá? Então não fica pensando só que Deus é bonzinho, não. Por enquanto ele tá bonzinho. Quando Deus falar com o filho dele, Jesus, aquela hora está na hora, lá embaixo dá um jeito naquele povo. Aí a coisa vai mudar. Né? A coisa vai ficar preta. Como diz por aí. O João Batista, ele fala lá em Mateus 3,7, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mateus 3,7. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? Mateus 3,7. Vamos ler o texto aqui. Pode ler? Pode ler. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse, raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Isso, tá vendo? Quando João viu que muitos, eu vou ler na outra versão, muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse, ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus, que vai mandar? Quem? Cris Souza, minha sobrinha lá, casada com o Jonas, se não me engano, né? Deve ser. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Então, meus amados, leia para nós aí Evangelho de João 3,36. Leia mais alto, por favor. A missionária Márcia está lendo ali. João 3,36. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha, quem crê em Jesus que ressuscitou, que ontem muitas pessoas celebraram Jesus morto, nós crentes, sabemos que Jesus está vivo, ao lado do Pai, o único. Ele disse o quê? Quem crê no meu Filho tem a vida eterna. E quem não crê? Rejeita. Quem rejeita? Já está? Já tem sobre ele a ira de Deus. A ira de Deus. Né? Então, Deus não esconde nada de ninguém. Deus não tem escondido a sua ira. A sua ira foi revelada no dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Deus falou, olha, eu estou irado com esse povo, Noé. Constrói a arca porque vai ser assim. E vai ser assim. E nos dizeres de Deus, diz que Deus agora não irá acabar mais com o mundo com água. Vai ser fogo. E vou te falar para você, irmão, aqui. Eu não vejo a hora de pegar fogo nessas montanhas e começar o povo a derreter tudo. Para ver como é que o povo vai crer. Infelizmente. Entendeu? Não é o mal que eu quero para ninguém, não. Eu quero... Por mim, eu queria que todo mundo se salvasse. É como Deus quer que todo mundo se salve. Só que as pessoas zombam de Deus, zombam de quem prega a verdade, zombam da igreja, zombam de pastores, zombam de irmãos, né? E uma hora a coisa vai ficar feia. Buenas tardes, Mônica Oliveira. Deus te abençoe e te guarde. A Mônica de Oliveira, será que é Mônica Lambari? É Mônica Lambari ou é mora no Rio de Janeiro, Mônica Santos? E agora eu fiquei em dúvida aqui. Mas Deus te abençoe. Se for Lambari, se for Mônica Santos, que é a irmã da Shirley. A Mônica Oliveira, se não me engano, é aquela que mexe com os cachorros Lambari. Entendeu? Aquela que mora ali perto da padaria, lá em cima. Amém, Mônica. Que Deus te abençoe, viu? Então, vou caminhando aqui para o fim, porque eu não gosto de demora. Então a ira de Deus, irmãos, ela virá sobre o povo. A ira ela foi como se diz, revelada lá na Sodoma e Gomorra, lembra? Quando Deus falou, Ló,
você pega a sua família e racha fora daqui, porque eu vou mandar fogo do céu, enxofre, e quem ficar olhar vai virar estado de sal. E Jó correu, não olhou para trás. A mulher, sabe como é que é, né? Olhou para trás, para ver se era verdade. Ficou lá, virou sal, tá lá no sal até hoje. Esperando para ir para o inferno. Aguardando. Então a ira de Deus, ela foi revelada às nações. Por exemplo, contra Israel, quando ele estava no pecado do Monte Sinai, lembra? Ele foi no Monte Sinai lá. Deus falou, olha, vocês estão... Olha, o negócio não é bem assim. Lá foi revelado a ira de Deus. No Êxodo, né? 32:10. Tem como ler aí? Êxodo. 32:10. Gênesis, Êxodo. Leia aí, mulher, por favor. Leia alto. Assim como as vestes... Não, 32. 32:10. Calma aí. Show? Peraí, calma. Eu abri... Assim como as vestes... Não, tá dando 31. Leia. Agora não tenta impedir... Pega a Bíblia. Agora não tenta impedir, pois vou descarregar minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de vocês e dos seus descendentes uma grande nação. Sabe o que está acontecendo ali? O povo estava em rebeldia com Deus, né? Eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés foi lá em cima receber a tábua, os 10 mandamentos. Demorou porque estava conversando com Deus. Deus passando para ele os 10 mandamentos que teria que fazer. E os bestalhados lá embaixo começaram a falar, Moisés está demorando. E foi pegando brinco de ouro de um, corrente do outro, e derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Deu outro. Quando Deus olhou aquilo, falou, Moisés, vou arrebentar com todo mundo. Deus é bonzinho? Opa, claro que é. Já nem eu sou também. Mas, tá? É isso aí. Então, amados, no Êxodo também 25, 26, enquanto eu acho no Márcio, depois você acha para nós aí. Achei, tá. Então leia para nós, por favor. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão aos seus 4 pés. Isso aí? 25, 26? Não, eu confundi aqui. Ezequiel. Quantas nações que eram judias e ímpias, Deus proferiu isso também para Ezequiel lá, no livro de Ezequiel. Ezequiel 25, 26. Velho Testamento também. Já achei aqui. Achou? Leia para nós, por favor. 25. Vamos estar encerrando já já. Ezequiel 25, 26, não tem não. 25, 26? É. Tem aí. Ezequiel vai até 17. Mas ficou ao contrário. Ezequiel? É. Ezequiel 25 vai... Então leia Romanos 5, 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, olha só. Jesus, Deus, enviou seu filho à cruz, ele foi voluntariamente, embora houve um testemunho falso, com Herodes, Caifás, aquela turma toda lá, né? Lá no Sinédrio, mas ele foi para a cruz voluntariamente. Então, somos justificados nele. Por ele podemos ser salvos. É o único jeito, não existe outro meio, não existe tribunal na terra, não existe nada. Não existe. Só por Jesus nós somos justificados. Está escuro, um pouco escuro aqui. Põe essa luz aqui para mim ver. Por favor. Fia os dois coisinhos ali. Então, veja bem. Quando Jesus foi para a cruz, Jesus falou o quê? Deus meu, por que desamparaste? Lami sabactane. Ele falou para o pai assim, pai, por que o senhor está me deixando aqui na cruz? Por quê? O senhor está me deixando aqui na cruz?
E Deus fala para ele, filho, põe aqui. Filho, pode comer não dá não, não precisa, por favor. Aí. Aí ele fala para Deus, Deus, por que você está me desamparando aqui na cruz? Porque Deus ia mandar uma legião ali, acabar com todos os soldados, acabar com Sinédrio, Herodes. Para trás, acabar com Herodes, acabar com aquela turma ali de trapaceiro que estava ali na época. Mas Deus falou, filho, eu posso acabar com tudo e mandar uma legião de anjos e soltar você daí, te tirar da cruz, tudo bem. Mas está vendo aquele povo que está lá embaixo? Tô, pai. Se você sair daí, eu vou dobrar minha ira contra eles, vão todos morrer. Mas se você continuar aí, você vai ser morto, ressuscitar e você pode remir eles através do seu sangue na cruz. Porque um pingo de sangue do seu Jesus salva milhões e milhões de pessoas. É o único jeito, não existe outro sangue. Aí Jesus falou, então pai, então por amor a eles, pelo amor do pastor Donizete, com a turma lá, eu vou para a cruz. É isso que aconteceu. Você quer recusar? Recuse. Problema não. Mas eu não posso de certo falar para você que a ira de Deus irá pegar todos aqueles que recusarem Jesus. Todos. E não adianta estar na igreja também e achar que só por estar na igreja vai ser salvo também. Não. Precisa ter uma vida com Deus. E essa vida implica em muitas coisas. Perseguição, aflições, muitas e muitas outras coisas. Mas você tem que ser firme, perseverar até o fim para herdar a coroa da vida. Então, para nós estarmos aqui, a ira de Deus, ela é armazenada. O que é isso? É um copo, uma caneca, tá vendo? Eu posso pôr aqui, posso chegar aqui, posso pôr aqui. A de Deus já está chegando aqui na boca, vai derramar, vai começar a transbordar. Não existe ninguém que vai ser salvo assim, se não estiver com Jesus. Tá? Então, Deus vai mostrar a sua tribulação e o dia da ira se aproxima. Isso é fato. E por mim, eu gostaria que fosse começar amanhã, agora. Mas vai se aproximar. Né? Então, Deus vai mostrar sua ira. No Apocalipse fala sobre as pragas, fala sobre as úlceras que virá, né? Quando no derramamento da taça. Uma hora eu vou falar aqui sobre o derramamento das taças, as trombetas. Esse é um negócio terrível. Eu não quero isso para o pior inimigo de ninguém. Isso é muito triste, muito triste. Né? E depois terá o julgamento no trono branco. Apocalipse também. Uma hora eu vou falar aqui. Amém? Então, nós precisamos pedir a Deus, conforme o profeta Sofonias, no Velho Testamento, pediu. A misericórdia de Deus na ira. Né? E eu convido você a chegar a Cristo hoje. Esquece. Religiosidade. Esquece o nome de igreja. Mas chega a Cristo. Porque é o único jeito. É o único. Não estou falando aqui por mim, não. Estou falando porque é o que está escrito e é que Deus faz. Né? Então, se você estiver disposto a servir a Cristo, não importa o lamaçal que você está, o vício que você está, a circunstância, a vida que você tem, Ele vai te abraçar. E você terá a vida eterna. Então, eu não mereço. Você não merece, ninguém merece. Mas Jesus morreu por mim e por você. Isso é a Páscoa. Isso é a ressurreição de Jesus. Isso é a Semana Santa. Nós, crentes, nós celebramos a Páscoa de 30 em 30 dias. Todo mês. Tem igreja que às vezes leva 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses. Mas a maioria é de 30 em 30 dias. Quando está ali o pão representando o corpo de Cristo, não é o corpo, não é a carne de Cristo. Só
memorização. O suco de uva representa o sangue de Jesus. Não é o sangue também, conforme muitas igrejas pregam, é só uma memorização até que ele venha. Porque Jesus falou assim, quando eu voltar, vocês que me aceitaram, viveram uma vida comigo, serão levados comigo e vão ceiar comigo. Já pensou? Já pensou ceiar com o Senhor Jesus? Que maravilha! Assim como João, Pedro, Judas participou daquela ceia, a última ceia, ele vai voltar e vai cear com aqueles que querem. Pode ser com você que está ouvindo, que não tomou nenhuma decisão com Cristo ainda. Ele vai também cear com você. Isso será maravilhoso. Uma mesa imensa e Jesus lá no meio. E todos aqueles que forem remidos no sangue dele estará lá. Isso é Páscoa. Isso é vida. Isso é Jesus. Amém? Inês Oliveira, Deus te abençoe. Nossa vizinha lá, em Jesuânia. Um abraço. Fique com Deus. E eu desejo para você Jesus no seu coração. Eu não sou bom, ninguém é bom. Mas Ele é. Ele morreu na cruz por nós. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos nessa tarde, começo de noite, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz que o Senhor é misericordioso, bondoso, longínquo em irar-se. Mas o Senhor, quando irá, muitos serão mortos pela tua ira. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Na minha vida, na vida dos ouvintes, na vida de todas as pessoas. O Senhor tem feito maravilhas e as pessoas às vezes não vê. Mas nós louvamos o Senhor e pedimos para os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, que possam, ó Deus, tomar uma decisão de servir a Cristo. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja, que estão lá, mas não têm uma vida com o Senhor, que eles possam começar a ter, porque é o melhor que nós temos que fazer. Te louvamos, Senhor, pela nossa vida, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por esse momento que a igreja no Bari está passando, Pai, lá, inaugurando a Praça da Bíblia, ali, em frente ao Hotel Imperial, antigo Hotel Imperial. Oramos pelos irmãos que vão estar ali, os pastores que vão estar pregando, as irmãs e irmãos que vão estar louvando. E louvamos por cada vida que ali passar, que o Senhor possa estar alcançando cada um segundo o teu querer. A praça não é dos crentes, mas a Bíblia é para todos aqueles que querem ler. E nós oramos ao Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado, hoje e todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até um outro dia, querendo Deus. Deus abençoe.